um outro experimento que foi feito depois, que é um dos experimentos mais fantásticos da física quântica, é o experimento da fenda dupla. O que significa isso, gente? Imaginemos primeiro o nosso mundo normal, né? Ou seja, o mundo que a gente vive, o que a gente aprendeu na escola, Newton. Imaginem aqui, eu tenho um canhão que vai jogar bolinha de gude nesse buraco, tá? Nesse buraco não, ele vai jogar nessa região, né? Porque vamos imaginar que o canhão não seja tão preciso, ele jogue numa região. Porque é difícil você jogar um elétron exatamente onde você quer. Então ele vai jogando nessa região. E aqui tem uma fenda, estão vendo? Um buraco e atrás tem uma lousa, vamos dizer ali, né? Tem um anteparo. Pois bem, se eu jogo um monte de bolinha de gude aqui, o que vai acontecer? Algumas vão passar por aqui e vão formando aqui atrás uma linha reta, né? Não é natural isso? Todo mundo compreende, né? Imagine o seguinte, não precisa trocar ainda não. Imagine o seguinte, eu tenho duas fendas agora, tá? Vamos imaginar que eu coloque outra fenda aqui do lado. E coloque esse canhão para tirar também tudo aqui. O que eu vou ter lá atrás da lousa lá? Duas fendas também, né? Ou seja, exatamente o reflexo das duas fendas, porque as bolinhas vão reto, né? São atiradas reto, o que passar por aqui vai formar exatamente o desenho reto lá atrás na lousa. Perfeito? Então isso é o que a gente tem aqui como natural, como normal. Só que acontece o seguinte, quando foram fazer esse experimento com a física quântica, aconteceu uma coisa extraordinária. Quando eles passavam o elétron, ou seja, primeiro eu falei de bolinha de gude, né? Agora vamos falar de elétron, vamos lá para o microcosmo. Eu passava o elétron por aqui, eu tinha na lousa também uma linha reta. Acontecia a mesma coisa, ou seja, o elétron é uma partícula. É que nem uma bolinha. Eu jogo ela lá, pau, né? Passou no buraco, vai reto lá para a lousa e pau, e acerta lá. Maravilha, ela é exatamente uma partícula. Só que alguém teve a ideia de colocar duas fendas. E colocou dois buracos aqui e jogou o elétron lá. Quando colocaram duas fendas e jogaram o elétron para passar no meio das duas fendas, aconteceu um fenômeno muito interessante. Aconteceu o seguinte. Muda o slide, por favor. Aqui vamos lá. Alguns vão entender, outros vão ter que acreditar em mim. O que acontece? Nessas duas fendas, ele passou por essas duas fendas e quando você joga uma pedra na água, o que ela faz? Ela forma aqueles círculos, né? Aquelas circunferências. Pois bem, que vão aumentando. Aquilo chama-se ondas. As ondas acontecem na água, no ar. Vocês estão ouvindo minha voz por causa de ondas que estão se espalhando no ar. Né? Na luz, enfim, você tem ondas. E quando você tem ondas, imagine o seguinte, você tem duas fendas, e imagine que você solta som aqui, ou água aqui, o que aconteceria? Ela formaria ondas, e essas duas ondas, como são duas fendas, então você tem círculos em uma e círculos em outra. Cada onda, como é uma onda do mar, tem as suas cristas e os seus vales. Quando duas cristas se encontram, elas se multiplicam, então formam uma onda mais forte. Quando dois vales se encontram, ela se enfraquece. Se uma crista se encontra com um vale, ela se anula. Então o que acontece? Você cria, quando essas duas ondas aqui, uma saindo desse buraco, outra saindo desse buraco, vão se encontrando, vejam só, né? Cada emaranhado dela vai se encontrando, vai criando uma característica de ondas entre vales e cristas, que na parede lá de trás, lembra na lousa? Na lousa lá de trás, nós vamos perceber que aqui vai vir a maioria das ondas, onde está verde vai vir, né, menos, e onde está preto vai vir quase nada. Por quê? Porque são os lugares onde elas se anulam, onde a crista e o vale, por assim dizer, se anulam. Por isso que você passa a ter riscos, né, preto e colorido. Por quê? Lugares onde elas se somam, lugares onde elas se anulam. Pois bem, isso é a característica que a gente veria numa lousa com ondas. Volta o slide. Pois bem, quando eles fizeram então aquele slide, né, o anterior, com duas fendas, o elétron passou por aqui, só que ele saiu como onda e não mais como partícula. Ou seja, a lousa lá atrás não ficou como as bolinhas de gude, duas retas, né? Duas retas. Não, ela teve exatamente aquela característica que vocês viram de várias coluninhas representando a interferência de ondas. Ou seja, quando eu coloquei duas fendas, o elétron se transformou em onda. E o mais curioso é que para haver as duas ondas que se interrelacionam e que se causam interferência,
o elétron tem que ter passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Um elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Pois é, parece mentira. Então, é exatamente o que começou a chocar todo mundo. Peraí, como é que pode? Porque eu preciso de duas ondas para elas se interferirem. Eu só joguei um elétron. Né? E a ciência foi fazendo isso, jogando elétrons separados, fez vários experimentos e sempre com aquela característica de onda. Pois bem, ficou todo mundo chocado. Falou, mas tal. Aí descobriram outra coisa. Matematicamente, começaram a analisar matematicamente. O que acontece com o elétron? Por que fenda que ele passa afinal? Porque pelas ondas eu entendo que passa pelas duas ao mesmo tempo. Como é que pode? Mas matematicamente também se chega à conclusão que ele pode passar só por uma, só por outra ou por nenhuma. Então, é uma loucura. Eu vejo um experimento, ele não corresponde à minha intuição e matematicamente pode acontecer qualquer daquelas possibilidades. Passar pelas duas, por nenhuma, por uma, por outra. Aí o que os cientistas fizeram? Muito espertos, falaram, bom, vamos checar o que acontece. Né? E colocaram, pode voltar na anterior, por favor, Francisco. E colocaram do lado do experimento de dupla fenda um sensor. Né? Um sensor, vamos imaginar aqui um olhinho, né? Um sensor que ficou ali olhando para ver onde que o elétron ia passar. Fala, não, esse aqui nós vamos pegar, vamos jogar um elétron aí, mas nós vamos pegar ele. Né? Vamos ver exatamente onde que ele está passando. E fizeram a experiência. Foram lá e jogaram elétron com aquele sensor, né? Com aquela câmera, né? Para captar. Quando eles fizeram isso e foram ver o filme, o que aconteceu? Exatamente a coluninha da partícula. O elétron é uma partícula. Não é mais onda. Na hora que eles foram olhar, ele não era mais onda, ele era partícula. E fizeram de novo, e é sempre onda. Conclusão, chegaram naquelas duas coluninhas lá atrás que a gente falou. Ou seja, toda vez que você mede, que você visualiza o elétron, aquele experimento, ele não se comporta como onda, mas sim como partícula. E aí vem a pergunta, né? Como é que isso pode acontecer? Afinal, o elétron é uma onda ou o elétron é uma partícula? E mais, como é que o elétron pode saber que eu estou observando ele? Porque parece que pela observação, ele se transforma em partícula, ele deixa de ser onda. Pois bem, então a coisa começou a ficar confusa. E aí, a física quântica começou a entrar num outro ramo da ciência, que saiu daquele ramo da certeza, né? Porque hoje a gente tem certeza, né? Que a gente aprende na escola, ó, quanto que dá? Se eu fizer isso, aquilo, na velocidade x, y, com tal espaço, dá? Né? A resposta A, B, C ou D, é aquilo. Não, na física quântica você vai falar de probabilidades. Você não vai mais falar de certezas. Então, as coisas deixam de ter certezas para passar a ter probabilidades, estatísticas. Então você vai falar assim, olha, esse elétron aí tem estatisticamente 10% de chance de parar aqui, 15% de parar ali, tal, e assim por diante. Mas onde vai parar? Não, eu não sei onde vai parar. Você não entendeu o que eu falei? Tanto chance disso, tanto chance daquilo. E o que define essa chance? O que define essas probabilidades? O que define essas características? Isso que começaram então a estudar e começaram a tentar entender o que acontecia. Daí surgiram, primeiro, o princípio da dualidade partícula-onda. Né? O primeiro princípio que surgiu desse experimento. Os elétrons, prótons, fótons, nêutrons, enfim, a base de toda a matéria que conhecemos tem natureza de onda ou de partícula. Os físicos foram obrigados a postular, mais uma vez, vamos postular aí, né? Que qualquer partícula do universo teria como natureza intrínseca a dualidade partícula-onda. Ou seja, todas as partículas que formam o nosso universo são partículas e são ondas. Tem essa característica, essa dualidade. Não se pode afirmar nem que são um, nem que são outro. E nem é preciso dizer, estamos falando aqui de naturezas absolutamente distintas, né, gente? Uma partícula é sólida, não vibra, tem uma posição determinada no espaço. Já uma onda não, uma onda é elástica, ela vibra, ela oscila e, como a gente viu, ela não tem uma posição determinada no espaço. Ela ocupa uma região do espaço, uma probabilidade no espaço. Pois bem, e o princípio da incerteza de Heisenberg também que surgiu, que diz o seguinte: é impossível, outros experimentos demonstraram que é impossível, eu querendo analisar uma dessas partículas, saber, por exemplo, a sua localização e a sua velocidade.
como um carro, né? Eu sei, meu carro está aqui na esquina, a velocidade é 0 por hora. Então ele está na estrada a 100 por hora. Eu sei definir. Quando a gente fala aqui do elétron, do fóton, isso não é possível. Porque quando eu meço onde ele está, eu não sei a velocidade. Quando eu meço a velocidade, eu não sei onde ele está. É curioso, mas eu não consigo precisar. Ou seja, é o princípio da incerteza. Eu falei de velocidade e localidade, mas não é só isso. Tem outras características que você não consegue medir do elétron. Quando você mede uma, você perde a outra. Ou seja, mais uma vez, estamos falando de partículas incertas. Partículas que vivem no mundo de probabilidade, que vivem no mundo, né, de estatísticas. É uma loucura. Pois bem, aí começaram a pensar o seguinte. E se eu não fizer experimento nenhum? Porque no experimento a gente viu, né? Quer dizer, se eu não olhar, vira onda. Se eu olhar, vira partícula. Mas e se eu não fizer experimento? Como é que é a natureza à nossa volta quando a gente não faz experimento nenhum? As partículas têm natureza de onda? Ou as partículas têm natureza... Desculpa, os elementos têm partícula de onda ou os elementos têm natureza de partícula? O que define o estado? O que define o destino? O que define a velocidade desse elétron? E na ausência de respostas, como a gente falou de estatística. Niels Bohr mesmo falou, onde está o elétron? Ele falou assim, o elétron não está em lugar nenhum. O elétron está numa região de probabilidades em volta do elétron. E é assim que todo mundo teve que começar a tratar o assunto. Uma das coisas interessantes sobre isso é a gente pensar sobre o aspecto de livre-arbítrio e determinismo. Porque os cientistas... O que muitos falam? Né? De que o mundo já está pré-determinado. Que a gente, né, não adianta você fazer o que você quiser, porque está tudo definido, está tudo escrito. Por que está escrito nos cientistas materialistas? Por que eles falam que está tudo escrito? Porque seu pensamento é material, você tem um monte de célula empilhada, e se a gente conseguisse somar todos os elementos que te envolvem, a posição de cada célula sua, de cada átomo, de cada coisa, eu poderia saber o seu próximo pensamento daqui a 1 minuto, eu posso saber que daqui a 2 minutos você vai levantar para ir no banheiro, eu posso saber, ou seja, os nossos pensamentos já são pré-determinados, porque é tudo matéria, né? Então, é causa e efeito. Se eu chutar essa mesa, vai cair no chão. Se eu sou forte, então cai no chão ela e o Francisco, né? Então, ou seja, é causa e efeito. Pois bem, aí que vem a história. Quando a gente começa a falar de física quântica, a gente começa a perceber o seguinte, se não existe mais o determinismo, se eu não posso mais definir velocidade, destino, para onde vai, onde está, significa o quê? Que talvez a gente tenha sim livre-arbítrio, e que talvez sim, né, a gente possa determinar o nosso futuro, o nosso presente e, como a gente falou de sonhar, né, realizar os nossos sonhos e concretizar aquilo que a gente acredita. Por quê? Porque as coisas não estão pré-definidas como o determinismo falava anteriormente. Imaginamos uma mola esticada, tá? Depois eu vou falar um pouquinho desse movimento, que acontece quando o quê? Quando você comprime esse lado da mola, por exemplo, você tem uma onda longitudinal, perfeito? Ou se você pegar essa mola e você fizer uma frequência chacoalhando ela, você vai ter ondas transversais, ok? Então, é fácil de enxergar aqui essa questão de ondas. Passa no próximo slide, por favor. Pois bem, se eu pegar essa mola e chacoalhar mais rápido, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 ondas. Pode passar. Se eu chacoalhar mais rápido ainda, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 ondas. Percebam o seguinte, independentemente da frequência que eu chacoalhe, eu pergunto para vocês, em algum momento eu vou conseguir ter 2 ondas e meia? 3 ondas? 3,8 ondas? Não vou. Conforme a frequência, eu crio a quantidade de ondas. Isso aqui, para a gente ter como parâmetro, é muito parecido com o átomo e com a quantização que a gente comentou. Lembra que eu falei que o átomo só muda de órbita numa energia específica, que depende de frequência também? Aqui é a mesma coisa. Ou seja, eu mexo na frequência, eu crio automaticamente números inteiros. As ondas só existem em números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não existem pela metade. Não existem em frações. Isso aqui, gente, vamos guardar que é muito importante, né, para a gente entender a física quântica.
né? Porque está um pouco mais próximo aqui daquilo que a gente conhece no nosso dia a dia. Pois bem, pode passar. 5 ondas, a mesma coisa. Ou seja, não existe um átomo no meio de 2 órbitas. Isso é outra coisa fantástica. Por quê? Quando o átomo muda de uma órbita para outra, ele jamais passa entre as 2 órbitas. Porque entre as 2 órbitas, como a gente comentou, não há órbita. Entre as 2 órbitas não há aquela estrada. E lembrem-se, as órbitas são quantizadas, como a gente falou. Então elas têm uma quantidade de energia própria. Quando esse elétron ganha um fóton e muda de órbita, ele faz isso instantaneamente. Mostra o próximo slide. Olha o que acontece. Está lá o átomo. Ele muda de órbita sem passar pelo meio do caminho. Pois bem, isso então criou outro grande problema no meio científico, né? Porque eu falando, como é que pode? Espera aí, então quer dizer que o átomo sai de uma órbita, vai para outra, ele some? O que acontece com o átomo? Ele some, ele desmaterializa. E não é que aparece, some daqui, aparece aqui mais pertinho. Ele pode aparecer aqui, ele pode aparecer ali. Ou seja, ele desaparece e aparece automaticamente numa outra órbita. Por quê? Porque não existe o intermediário. Lembre-se do quantum, né? Tudo é quantizado, não existe intermediário. São pacotes mínimos de energia. Pois bem, quando isso aconteceu, obviamente, Einstein, na época também, que pesquisou muito a física quântica, estava acompanhando, só que Einstein era determinista, né? Einstein já acreditava que nosso destino está atrasado, nosso pensamento estava traçado. Ele era muito determinista, positivista. Aí começaram a discutir isso aqui. Falei, isso aqui não pode, isso não existe. Esse elétron tem que passar por algum lugar. Aí pensaram, qual que é a velocidade? Né? Bohr pensou, qual que é a velocidade que um elétron passa de uma órbita para outra? Aí ele falou, é instantâneo. É instantaneamente. Saiu daqui e apareceu na outra instantaneamente. Aí Einstein falou o seguinte, não, peraí, isso está errado. Não pode ser instantaneamente. Por quê? Vamos lembrar aqui. Vocês lembram dessa fórmula básica do primário? Essa acho que é do primário. Né? Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Se velocidade é igual a espaço sobre tempo, se eu falar que é instantâneo, eu tenho que pressupor que o tempo é 0. Só que existe 0 no denominador de uma fração? Não, né? Ou seja, é impossível, não existe. Pela matemática, é uma situação impossível. Ou seja, é impossível que o tempo seja 0, pelo menos pela física clássica. Só que o elétron está lá, o desgraçado está pulando de uma órbita para outra e não quer nem saber da física clássica, né? Aí Einstein ainda falou o seguinte, peraí, energia, você lembra dessa equação famosa de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Esta fórmula de Einstein aqui, ela diz, em outras palavras, ela chega à conclusão, em outras palavras, da questão da velocidade de qualquer corpo. Qualquer corpo, qualquer partícula que tenha massa, ela não pode ultrapassar a velocidade da luz. Ela não é capaz de ultrapassar a velocidade da luz. Pois bem, então o elétron tem que percorrer no mínimo na velocidade da luz, mas não instantaneamente. Só que, mais uma vez, os experimentos demonstravam que era instantâneo. Não era na velocidade da luz. Aí, Einstein ficou furioso. Falou, não, gente, vocês estão inventando uma física quântica aí, uma mecânica quântica, que não tem pé nem cabeça. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas vocês estão fazendo tudo errado. Isso não pode acontecer. Então, Einstein não se conformava com isso. Pois bem, aí Einstein criou um chamado paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. Bonito, né? Na verdade, é o nome dos 3 cientistas que fizeram esse experimento. Quando eles fizeram esse experimento, eles tinham um interesse, praticamente, que era demonstrar que a teoria quântica estava incompleta, que se não estava errada, pelo menos era uma física que estava incompleta, e queriam demonstrar também o seguinte, o pré-determinismo, de que as partículas, que você pode dizer onde, como, velocidade, localização de partículas facilmente, e mais, que nenhum corpo pode andar acima da velocidade da luz. Ele queria demonstrar isso. Gente, só uma observação, né, que nós vamos passar disso aí. Ou seja, imaginem que o elétron, que realmente passa de uma órbita para outra, desaparece, desmaterializa de um lugar para o outro. Isso acontece.
E aí vem, né, também uma questão espiritual, só para fazer um comentário, né, no sentido de falar, peraí, onde ele está? Depois eu vou falar um pouquinho, volta naquela mola. Não volta não, que eles não vão entender agora. Depois nós vamos voltar para a mola, porque eu vou falar uma outra coisa antes. Mas onde está esse elétron nesse momento? Ele deixa de existir? Ele vai para uma outra dimensão? O que acontece? O que acontece nesse momento em que ele desaparece? Se é que existe um momento, né? Porque não falamos que é instantâneo. Então é difícil até falar que é um momento, porque não é um momento. Enfim, como é que acontece essa desmaterialização, essa materialização? Que vai totalmente contra os princípios físicos que a gente conhece, né? Os princípios básicos que a gente conhece de física e tudo mais. Pois bem, aí Einstein, voltando aqui, ele resolveu provar que estava tudo errado, provar o determinismo, que está tudo sim, que dá para medir, e provar que nada anda acima da velocidade da luz. E fez um experimento. Pois bem, para entender esse experimento, nós temos que entender o seguinte, lembra do spin do elétron? Vamos falar de um spin, de um elétron que gira para um lado, outro gira para o outro. Então é o spin 1 e o spin menos 1, tá? Cada elétron tem o seu spin. De novo, é mais complexo do que isso, porque tem além de spin, tem outras coisas que caracterizam o elétron, mas para efeitos didáticos aqui é mais que o suficiente. Pois bem, então a gente pode imaginar uma engrenagem. O que acontece? Eles, Einstein, Podolsky, Rosen, eles correlacionaram átomos, elétrons. Ou seja, eles colocaram as engrenagens juntas. Eles montaram os dois elétrons, colocaram juntos, numa correlação que existia entre eles, que eles criaram entre eles, tá? Então, o que vamos chamar? Eles colocaram o spin aqui e montaram essa engrenagem. Conclusão disso, os elétrons passaram a ser correlacionados e começaram então a andar correlacionados, ou seja, esse anda para esse lado, esse anda para esse lado, e eles têm uma correlação entre eles. Eles ali juntinhos, estava tudo muito bem, estava tudo maravilhoso, a experiência caminhando muito bem. Aí, próximo slide. Aí eles resolveram colocar a Lua no meio, né? A Lua aqui é só para exemplificar, tá? Não foi bem a Lua que eles colocaram no meio. Mas enfim, vamos lá. Vejam só, um gira para um lado, outro para o outro. Eles separaram esses dois elétrons, que estavam juntinhos, correlacionados, eles separaram, falaram, vem cá você. E colocaram a grandes distâncias um do outro. E o que eles perceberam? Que eles continuavam correlacionados. Ou seja, eles continuavam, um girando para cá, outro girando para lá. Aquela correlação entre eles permanecia. Mesmo a distâncias, eles continuavam ligados. De alguma forma, aqueles dois elétrons continuavam ligados entre si. E aí descobriram uma coisa mais impressionante ainda. Pode próximo slide. Estão indo para um lado. Eu mudei o lado de um, o outro mudou também. Ou seja, mesmo a distância, quando eu mudei o momento de um elétron, o estado de um elétron, o outro, lá atrás da Lua, né, aqui eu vou falar atrás da Lua, né, lá atrás da Lua mudou também, ao mesmo tempo, simultaneamente. Olha o problema de novo. Aí Einstein falou, agora ferrou. Eu queria provar que não dava para andar mais, né, mais rápido que a luz, e de novo acontece tudo simultaneamente, ao mesmo tempo. E demonstrando que dois elétrons, mesmo a longas distâncias, estão correlacionados e continuam correlacionados. E se eu pegar isso aqui e mudar de novo, aquele lá muda de novo automaticamente. Gente, Newton, voltando lá para trás, quando Newton descobriu a gravidade, ele começou a trabalhar na gravidade, né, e tentar entender a energia, o campo gravitacional. E naquele momento, Newton falou assim, de alguma maneira, a Terra tem um campo magnético, gravitacional, que se relaciona a Plutão, ao Sol. Os corpos, né, eles se correlacionam num campo gravitacional. Um corpo tem gravidade em relação ao outro, sempre. Só que o que acontece? Se eu pegasse a gravidade entre o Sol e a Terra, por exemplo, e eu conseguisse, por algum motivo, matematicamente, né, eles mostraram isso, eu conseguisse, por algum motivo, afastá-los instantaneamente, também, aquela gravidade, vamos dizer que era 1, passou a 0,8 para os dois. O que não tem a lógica. Por que não tem lógica? Einstein fala o seguinte, se existem dois corpos separados e você quiser qualquer inter-relação entre eles, o que tem que acontecer?
Tem que haver sinais eletromagnéticos, sinais que só andam até a velocidade da luz, porque tem massa. Esses sinais têm que sair daqui, andar na velocidade da luz, ou próximo à velocidade da luz, para chegar no outro, para dizer para o outro, meu amigo, eu mudei. Aí o outro entendeu e falou, ah, você mudou? Então tá bom, então também mudei. E aí eles mudam. Mas não automático. Porque quando você muda automático, não houve sinal trocado entre um corpo e outro. E isso é uma loucura. Newton não conseguia explicar isso. Aí Newton, para tentar explicar isso, ele criou a teoria do éter. Né? Ele falou o seguinte, ó, de alguma forma existe algo ligando esses dois corpos, que deve ser um éter, que deve ser uma coisa aí no meio do vácuo que liga os corpos, porque só assim que eu posso explicar, tentar explicar alguma coisa. Depois nós vamos falar do éter que evoluiu essa teoria. Mas enfim, ficou claro? Ou seja, Einstein, quando viu isso, ficou de novo surpreso. Ele não só não conseguiu provar que a teoria quântica estava incompleta, né, e que as coisas não andavam acima da velocidade da luz, como descobriu ainda uma outra coisa fantástica, que chama o princípio da não localidade. O que é o princípio da não localidade? Experimentalmente, sabe-se que objetos quânticos, quando relacionados de modo adequado, que a gente falou, colocamos eles em relação, né, de forma adequada, influenciam-se mutuamente de forma não local, ou seja, sem sinais pelo espaço e sem que decorra um tempo finito, ou seja, automaticamente. Portanto, objetos quânticos correlacionados devem estar interligados em um domínio que transcende o tempo e espaço. Não localidade implica transcendência. Ou seja, a partir desse momento, Einstein, todo mundo teve que acreditar que de alguma forma objetos quânticos correlacionados transcendem o tempo e o espaço. É a única explicação, porque se ele estiver dentro do tempo e espaço, ele não consegue reagir dessa maneira, não consegue ter esse efeito esperado aqui.